Muito boa tarde, meu amigo Eustáquio Ramos. Muito boa tarde a essa gente querida do nosso plantão da cidade. Tenho o prazer de voltar aqui com esta entrevista. Dr. Mauro Giacomi, que é o nosso especialista nessa área de obesidade, de balão gástrico, de operação bariátrica, que é aquela cirurgia do estômago. Ele que é um dos entrevistados, Eustáquio, que mais nos traz perguntas. Hoje é um dos campeões que nós temos aqui na rádio em solicitações dos nossos ouvintes, uma vez que obesidade, infelizmente, se tornou um grande problema também em todo o Brasil. Dr. Mauro, para que vocês possam ter uma ideia, é hoje a principal referência técnica. É um dos melhores nomes, eu não tenho medo nenhum de dizer, nessa questão de balão intragástrico, nessa questão de cirurgia bariátrica. Tem uma especialidade e já uma experiência muito grande nesse assunto. Doutor Mauro, muito boa tarde. Boa tarde, Carlos. Vai tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Doutor Mauro, uma primeira pergunta que normalmente as pessoas fazem, inclusive muita gente acha que o balão intragástrico, né? Ele só pode ficar lá por 6 meses, isso é verdade? Olha, Carlos, até recentemente no Brasil, o único modelo de balão que era aprovado era para 6 meses no Brasil. Mas recentemente, desde o mês de novembro de 2014, o balão de 1 ano, que é o balão que além dele ser por um período maior aprovado pela Anvisa, né, e pelo FDA nos Estados Unidos também, o balão de 1 ano, ele foi aprovado e nós temos utilizado desde então. Então, existe o balão que pode ser utilizado por 6 meses e o balão pode ser utilizado por 1 ano e eles têm pequenas diferenças entre si. Agora, doutor Mauro, no estômago da gente, o estômago é como meio que avestruz, né? Certo. Não há perigo de corrosão, não há perigo de nada, vai ficar 1 ano com um balão gástrico lá. É intragástrico que é o nome certo, não é isso? Balão intragástrico. 1 ano lá não tem problema nenhum, tem tecnologia para isso? Tem sim. Bom, além de ser de um material testado, resistente, para ficar nessa situação de aumento da acidez do estômago, nós durante todo o tratamento, nós fazemos a utilização de um remédio que vai inibir a produção da acidez do estômago. Então é muito importante para evitar lesões do estômago causadas pelo balão. Então, utilizando essa medicação, o paciente ele não apresenta nenhum problema. Doutor Mauro, antes também nós tínhamos a questão de que, por exemplo, o balão ele era para pessoas que tinham lá um peso muito superior, aquela conta que o senhor gosta de fazer aqui, que a pessoa sempre tem. Mas agora, pessoas, por exemplo, têm 1,65 m de altura, estão com 100 quilos, estão acima, são consideradas obesas. Podem passar a usar. É um exemplo generalizado, sim. Né, que genérico aqui, que eu estou trazendo para o senhor nesse aspecto. Nesse caso, a pessoa quando vai até o senhor, já se indica logo o balão ou tenta-se com essa pessoa, por exemplo, um emagrecimento de outras maneiras? Viana, normalmente quando o paciente nos procura, ele já vem de uma história de que passou por várias tentativas, com vários médicos, etc. Hoje é importante salientar que, pelo menos nesse momento, com a proibição do uso dos medicamentos para emagrecimento da Anvisa, o médico hoje tem muito pouco recurso terapêutico, tá certo? E uma coisa importante de falar também é o seguinte, que o balão, ele, assim como a cirurgia, ele deve ser utilizado em conjunto com essas outras técnicas, inclusive medicações. Então nós somos a favor do uso das medicações para emagrecimento, desde que com supervisão médica. O que acontecia aqui no Brasil era um carnaval, não é mesmo? As pessoas utilizavam medicação para emagrecimento, sem acompanhamento médico, etc. e tal. Isso aí nós somos contra. Tinha gente que até importava medicamento. Isso, fazia... receitava isso na internet, um absurdo. Assim, na verdade, contrabando, né? É ilegal. Bom, hoje nós temos pouco recurso. E o balão, ele está se popularizando, né? Desta maneira para atuar nesses casos. Então, quando o paciente nos procura, é raro o paciente que nunca teve tratamento de obesidade. Então, ele normalmente vem com a história de que ele não conseguiu tratar, ou seja, ele é refratário, que a gente fala, né? E aí ele chega até o consultório e a gente faz uma entrevista e detecta que ele realmente tem uma dificuldade para o emagrecimento. Então, o balão vai ser colocado, vai deixar o paciente no peso que ele precisa e daí em diante nós vamos fazer acompanhamento, né? Assim que chegar no peso, durante aquele período de 1 ano ou 6 meses e posteriormente retira o balão e continua o acompanhamento médico. Isso não atrapalha em nada a vida da pessoa? Nada. Não a prejudica em nada? Nada, sem sequelas. Já. Exercício físico, por exemplo. Não. A pessoa colocou o balão, ela pode fazer a caminhada dela tranquila? Pode fazer. Tanto o balão
tá certo? Que o retorno ao exercício é hiper precoce, tá? Em torno de uma semana. Quanto à cirurgia no prazo adequado, que aí o médico decide se é 60, 90 dias, né? Aí a cirurgia também não impede o paciente de fazer, desde que esteja bem recuperado, fazer exercício físico. Agora, doutor Mauro, é bom chamar a atenção, porque, por exemplo, nesse caso do balão não é uma cirurgia. Exatamente. Né? A pessoa ela tem um procedimento muito mais simples do que a bariátrica. Nossa, é completamente diferente, né, Viana? Então, muitas vezes os pacientes nos procuram achando assim que há uma necessidade extrema de avaliação e, na verdade, é um procedimento muito simples, feito em torno de 15 a 30 minutos, né? O paciente, o que ele precisa fazer, desde que ele tenha uma saúde boa, é fazer uma endoscopia prévia bem feita, que pode ser feita instantes antes da colocação do balão, não é mesmo? E ele, em torno de 1 hora depois do procedimento, retorna para o domicílio. No dia seguinte, faz só um retorno de consulta. Nem o nova endoscopia ele precisa fazer. Nada de cirurgia, de anestesia geral, nada disso? Nada, uma sedação leve. Tá certo? A gente tem alguns pacientes que são muito tolerantes, fazem o procedimento e assim que acaba o procedimento eles já acordam. Pessoa que tem pressão alta, por exemplo, né, descontrolada muitas vezes, a questão do diabetes que a gente sempre fala que é uma preocupação muito grande, tem alguma restrição para o uso do balão? Não tem restrição. Na entrevista que nós fazemos, nós avaliamos, né, a hipertensão, etc. e tal. A gente tenta chegar ela num grau que o paciente esteja bem controlado para fazer a endoscopia. E ele estando com a hipertensão controlada, do jeito que nós conseguimos colocar no pré-exame, não é mesmo? Ele vai fazer a colocação do balão e com o emagrecimento, a hipertensão e o diabetes vão desaparecendo. Bem, agora o senhor falou sobre emagrecimento com resultados muito rápidos. Numa semana a pessoa já começa a sentir que ela está perdendo peso? Demais. Assim, principalmente os pacientes que têm um IMC maior e tem uma taxa metabólica basal, ou seja, gasta bastante energia, né? Aqueles mais obesos, eles perdem muitos quilos na primeira semana. É como se fosse uma desintoxicação mesmo, né, Viana? Então, assim, na segunda semana, né, 10 dias, já retornam falando que as roupas estão melhores, que tem recebido perguntas perguntando o que aconteceu. É mesmo? Porque vai vendo a pessoa emagrecer, né? Exatamente, o que está fazendo, né? Então, é muito interessante isso, que o resultado inicial é muito rápido, que é a fase que a gente chama de adaptação, que coincide às vezes com a fase que a pessoa tem um pouco de náusea, né? Mas é coisa transitória essa náusea. E logo depois vem a parte que a gente chama perda de peso sustentada, que ela vai perdendo mais lentamente, porém ela vai fazer essa perda de peso o ano inteiro, né? Vamos reensinar como é que calcula o IMC, doutor? Vamos lá, é o índice de massa corpórea, né? Exatamente. Bom, o índice de massa corpórea, tá certo? É o peso da pessoa em quilogramas sobre a estatura, né, a altura em metros elevada ao quadrado, tá certo? Certo. Normalmente a gente calcula, para os ouvintes ficarem, né, primeiro a gente calcula a parte de baixo, né, da equação, multiplicamos a altura pela altura, vamos achar a parte de baixo da equação. Pegamos o peso e vamos dividir por esse número que nós encontramos primeiro. E aí vai dar um numeral que dentro de uma escala da Organização Mundial de Saúde é o grau de obesidade, né, que varia aí entre 15 e 50, às vezes um pouco mais, né? E hoje, a partir de quanto de IMC a pessoa pode usar o balão? 27. A partir de 27. Isso. Feito o cálculo lá, quer dizer, a pessoa não precisa estar tão obesa. Não. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa que mede 1,70 m, a média da população brasileira, está pesando aí 87, por exemplo, já está indicado. E não consegue emagrecer, né? Vai tentando, 17 quilos, 20 quilos, está indicado o balão. Estudos comprovam que nestes casos, utilizando o balão intragástrico, o paciente vai ter um emagrecimento e vai ganhar muita saúde, vai ganhar anos de vida, desde que ele continue fazendo seu acompanhamento depois que tire o balão para não ter reganho de peso. Então, gente, olha, a primeira recomendação aqui é a seguinte: busque o acompanhamento médico. Dr. Mauro é o nosso especialista, está conosco sempre aqui, fazendo essa prestação de serviços. O telefone dele é o 3384-3771. 3384-3771. Tem um site, né, Dr. Mauro, que a pessoa pode consultar lá com outras informações. Isso. É o maurojacome.com.br.
que você tem informações sobre o balão, sobre a cirurgia e também várias dicas assim de saúde, exercício, nutrição, não é mesmo, Jean? Isso. É um site que eu tô aumentando um pouquinho assim, as informações. Grande. Um grande abraço, até breve, doutor Mauro. Tá bom, um abraço, cara. Vou repetir em 3384-3771, doutor Mauro Giacomo, nosso especialista em obesidade.